Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor Alexandre. Bem-vindo também. Pessoal, hoje sem nenhum recado para deixar para vocês, só passando aqui desejar uma excelente aula. Precisando, estou aqui acompanhando também. Professor, precisando também, só me chamar. Beleza, tranquilo. Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Dá uma passadinha no chat aqui. Deixa eu ver quem tá online aqui na nossa aula de hoje. Amanda, Fabiana, Felipe, Gabriela, Júlia e Juscelina. Beleza? Boa noite a todos. Vamos lá para nossa aula do nosso capítulo 7. A gente já tá, vamos dizer assim, na retinha final, né? Espero que vocês já tenham olhado, tiveram dado uma olhadinha no mapa, né, pessoal? Já viram que tá barbela, né? Como a gente costuma dizer, né? Então, creio eu que vocês já conseguiram resolver o mapa, tá tudo tranquilo e sem dúvidas, né? O professor foi muito de boa, na atividade mapa. Vamos lá, professor, você me avisa se você está visualizando ali a minha apresentação, que eu vou colocar no modo apresentador agora e não estou vendo Positivo. vocês. Já Beleza. estamos enxergando. Qualquer coisa você me dá um sinal de luz aí. Se eu cair, você manda um WhatsApp para mim para eu entrar Pode novamente, beleza? deixar. Um WhatsApp, um sinal de fumaça, uma ligação. Combinado. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, mais uma vez. Então, estamos no capítulo 7, hoje dia 17/6. Falaremos sobre projetos elétricos internos de baixa tensão, tá? Então, na aula passada, nós vimos um contexto geral, né, sobre energia. E nesse momento falaremos sobre especificamente a baixa tensão e como iremos realizar. Beleza? Nosso mapa de aula. Então, vamos ver o que vamos percorrer hoje. No bloco 1 falaremos sobre previsão de cargas, como tomada de uso geral, tomada de uso específico e iluminação. No bloco 2, falaremos sobre divisão de circuitos e quadro de distribuição. Bloco 3, dimensionamento de condutores elétricos, que é muito importante e é deixado de fora na hora dos dimensionamentos, tá? E no bloco 4, o diagrama unifilar e projeto integrado. Vamos lá, uma previsão de cargas, né? Então, no nosso dimensionamento, nós temos que fazer os levantamentos de cargas, como nós vimos na aula passada, para termos uma previsão do que será necessário. E como isso acontece? O primeiro passo é saber a sua planta arquitetônica, né? Então, com sua planta na mão, você vai começar a fazer o esboço da sua trajetória e das suas necessidades da parte elétrica, né? Tanto de iluminação quanto tomada de uso específico. Ainda mais vocês que são arquitetos, né, que vão ter esse domínio mais fino do que nós engenheiros, né? Eu sou é, ciente a falar isso, né, que vocês têm muito mais cuidado nesses detalhes, que faz o que enriqueça o projeto. E a tomada, né, a energia que vai ser fornecida para o cliente é o ponto mais importante, né? Não adianta nada você fazer um móvel bem planejado e depois você não ter uma tomadinha para colocar o seu laptop, né? Então vamos lá. Conceito central: o que é a previsão de carga? Então, nossa definição formal para vocês é o levantamento sistemático de todas as potências elétricas que serão instaladas em uma edificação. Iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, constituindo a base de cálculo do projeto elétrico conforme a 5410 que nós vimos. E por que é o ponto de partida? Então, sem saber o que vai ser ligado, não tem como fazermos o dimensionamento, não é verdade? Então, por isso que é muito importante estarmos bem definido o nosso projeto, né, arquitetônico, né, complementando com aqueles clientes que fizerem, né, o projeto de interiores, que eu acho que é um viés muito legal para vocês na parte de arquitetura e design de interiores. Eu acho que a subdivisão, né, vamos dizer assim, que temos hoje graduações de design de interiores, né, foi fantástica, né, o aperfeiçoamento nessa disciplina, porque de fato é onde está o conforto do cliente, né? Fazer paredes, subir pilares, vigas, o cliente só vai reclamar se, por exemplo, tiver uma rachadura. Se não tiver, tudo certo. Já a parte de design de interiores, conforto interno, né? Então é o grande lance de vocês, né? É o que vai fazer você ser um bom ou um mau arquiteto, né? O mau planejamento. Beleza? Então, o que seria nossa tomada de uso geral, né? Então, elas vão ser destinadas a equipamentos portáteis de menor potência, que são conectados e desconectados pelo usuário no cotidiano, né? Então, você vai colocar o seu laptop, você vai estar utilizando ali um carregamento de celular,
um eletrodoméstico, uma impressora, enfim, qualquer objeto que você precisa conectar na tomada. E a norma, pessoal, ela exige quantidade de pontos por metro quadrado, né? É comum encontrarmos as dependências por metro quadrado ou por perímetro. Então, a norma, ela, vamos dizer assim, ela tem uma analogia, né? Que por metro quadrado, ela sempre puxa para perímetros, né? Que sejam quadrados, né? De mesmas faces, vamos dizer assim, né? Um quadrado. Então, ela tem uma base para trazer para nós. Então, por exemplo, áreas menores que 6 metros quadrados, o mínimo é um ponto, né, de uma tomada de uso geral que seria 100 volt-ampere, beleza? Já, por exemplo, uma área, né, que seria maior que 6 metros quadrados, é necessário um ponto mais um ponto a cada 5 metros de perímetro. Então, o que que ele quer dizer com isso? Você pode ter uma sala retangular, né? Não precisa ter, por exemplo, uma sala quadrada. Então, vamos pensar conosco, né? Se formos falar de escritório. Então, eu vou fazer um escritório numa residência, que ele vai ter uma dimensão de 2,5, né, por 5 metros, vamos supor, né? Então, numa parede de 5 metros, possivelmente você vai precisar de mais de um ponto de tomada, tá? Então, a norma, ela traz um norte, né? Mas cabe a nós, né, profissionais da área, fazer o dimensionamento correto. Cozinhas, né? Cozinha, copa, área de serviço. Três primeiros pontos é obrigatório ser de 600 volts-ampere, né? Por quê? Porque ele fala que em cozinhas é necessário ter tomadas que requer mais energia, né? Então você vai ligar algum elétrico que seja um pouco mais forte, né? Então por isso que nessas áreas de serviço requer uma potência um pouco maior. E as demais 100 volt-ampere. Garagem, subsolo, varanda, mínimo de um ponto, beleza? Nunca esqueça, pessoal, de colocar um ponto de energia na garagem, tá? Lembre, nas pessoas que vão fazer a lavagem do quintal, né, que geralmente fica esquecida, ou, por exemplo, lavar o carro, fazer uma aspiração do carro com um, um aspirador de pó, beleza? Vamos lá. Tomada de usos gerais, né? Desculpa, tomada de uso específico, né? Então aqui são pontos dedicados a equipamentos fixos de maior potência, com circuitos exclusivamente e intransferíveis. Então o dimensionamento é feito pela potência ativa nominal do fabricante. São aquelas tomadas que são feitas para determinados elétrons, né? Então, exemplo, chuveiro, né? Ar-condicionado, forno elétrico, torneira elétrica, todos eles são tomadas de uso específico. Então, para cada um que você fizer, você vai ter que ter um circuito independente, tá? Vamos lá, que mais? Sobre a potência típicas, né, de tomada de uso específicos. Então, como foi falado, nós temos chuveiros, né, que variam de 5.500 watts, que são aqueles mais comuns, e hoje, né, nós temos os chuveiros de 7.500 watts da Lorenzetti, por exemplo, né, é um chuveiro que tem uma potência, né, bem maior do que os convencionais. Então, você tem que fazer o dimensionamento correto conforme a sua potência. Lembrando que a nossa fórmula principal sobre isso é essa, né, pessoal? Que é a potência, que vai ser em watts, a nossa tensão pela nossa corrente, né, ampere, e a nossa tensão. Tensão 110, 220 e ampere é o que a gente quer para encontrar o nosso fio. Esse é o mais importante. Então, sempre você vai estar dividindo a potência pela sua tensão para achar a amperagem. Enfim, temos vários tipos de tomada de uso específico. Hierarquia de previsão de carga. Então, o fluxo que eu trouxe para vocês vai ser o levantamento, né, que devemos fazer. Então, teremos a nossa planta baixa, que é nosso ponto de partida. Depois faremos o nosso levantamento de iluminação, tomada de uso geral, uso específico. Vamos somar por fase, que seria a nossa potência acumulada. Calcularemos a nossa demanda e assim solicitaremos o nosso padrão na concessionária. E como funciona, né? Quando a gente vai na Copel, né? Quem ainda não teve essa experiência de fazer o seu primeiro padrãozinho de luz, né? Você vai precisar de uma requisição. Então você vai lá na sua concessionária e você vai falar assim para eles: eu quero pedir um novo padrão
para mim, eu estou começando uma obra e preciso do novo padrão. E aí, nesse novo padrão, o pessoal da concessionária vai te fornecer um formulário, tá? E nesse formulário vai ser mais ou menos o que está escrito aqui. Quais são as suas dependências, né? O que vai ter, né, dentro dessa residência, iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, e você vai fazer o somatório dessas potências para eles. E aí vai dizer, o meu padrão vai ser tantos ampere porque eu vou precisar de tantos watts. Não precisa ser uma conta 100% exata, né? Você só precisa mostrar para eles qual vai ser mais ou menos a demanda do padrão. E assim você vai ver se você vai querer um monofásico, bifásico ou um trifásico. Quadro de distribuição. Tá? Então, na aula passada nós vimos bastante referente à concessionária e à chegada de energia. Agora, o nosso foco maior é da residência para dentro. Então, depois do nosso padrão, né, é obrigatório vir a nossa alimentação até o nosso quadro de distribuição. E qual é essa função, tá? Então, o quadro de distribuição centraliza a proteção e o controle de todos os circuitos da unidade. É o ponto de interligação entre o ramal de entrada e a rede interna. Qual é a sua função? Proteção por disjuntores termomagnéticos, interrupção seletiva de circuitos, interface com o sistema de aterramento e base para o diagrama unifilar, tá certo? Né, dois pontos importantes, né, sobre o aterramento, que é o seguinte, né? O aterramento, né, o terra, ele não vem da concessionária, tá? Nossa concessionária só vai fornecer para nós fase e neutro. E o terra você vai fazer na sua residência. Então você vai ter o quadro, vai chegar essas fases para você e você vai fazer o aterramento dentro da sua construção residencial. Beleza? E aí dentro do seu quadro de distribuição você vai fazer um barramento de terra, um barramento de neutro, e aí sim você vai sair para as suas tomadas, né? Então você vai sair o neutro, vai sair o terra e você vai sair a fase do seu disjuntor. Beleza? Componentes essenciais: disjuntor geral, disjuntores de circuitos e dispositivos diferencial residual, que seria nossos dispositivos de segurança. Dimensionamento de condutores e eletrodutos. Então, é um ponto muito importante, né? A escolha correta da bitola e do condutor e do diâmetro do eletroduto é determinante para a sua segurança. Então, a eficiência energética e a durabilidade da instalação elétrica. Então, como funciona? Critérios de dimensionamento. Então, o condutor ele é dimensionado pelo maior valor resultante de dois critérios. O primeiro deles, capacidade de condução de corrente, que seria o aquecimento, e queda de tensão, que seria a máxima admissível, 3% para circuitos terminais e 7% para total. Já já a gente entende melhor o que eu estou falando. Eletrodutos é o diâmetro do eletroduto é definido pela taxa de ocupação, tá? Máxima de 40% da seção transversal. Então, pensando em um condutor, né? Se aqui é 50%, a metade da bolinha, você só pode ocupar 40% do nosso condutor. Quem nunca viu um condutor esbarrotado de fio, né? Acontece. E não é raro, sempre acontece isso. Então fiquem atentos. É muito mais barato você colocar mais eletrodutos para a sua para o seu dimensionamento de circuitos do que você aumentar a bitola da seção do fio para poder fazer essa compensação na perda. Mas, professor, por que acontece essa perda de corrente conforme a obstrução do eletroduto? A gente tem um aquecimento, beleza? Então, conforme a quantidade de eletrodutos e a potência que você vai requerir daqueles circuitos, vai causar aquecimento perdendo eficiência. Temos também o nosso condutor de proteção PE, que é o condutor de proteção terra, tá? Ele deve ser incluído em todos os circuitos com tomadas. Sua bitola segue a tabela normativa em função do condutor de fase, garantindo a integridade do aterramento. Né? É uma pergunta muito comum. Professor, qual é a bitola que eu sigo o meu aterramento? Ela tem que ser maior, menor, igual? Então a gente sempre obedece, pessoal, a fase, tá? Então a fase, se eu tenho uma fase, por exemplo, de 4 milímetros. Eu vou com um neutro de 4 milímetros e eu vou com terra de 4 milímetros, tá certo? Na tomadinha vai ficar fase, terra
e neutro para uma tomada 127. Então, sempre, pessoal, obedecer a mesma bitola para todos os fios, né? Eu não posso ter um estrangulamento, né? Então, só a fase vai estar passando a corrente, então eu vou colocar a fase de 4 e vou colocar o neutro em 2,5. Não, não pode, tá? Sempre obedece a mesma. Por quê? Porque a nossa corrente, pessoal, ela é alternada, né? Tem a corrente contínua que é a bateria e corrente alternada que é a nossa. Então ela sempre vai e vem, vai e vem, vai e vem para poder encaminhar os elétrons, beleza? Então por isso que tem que ser a mesma bitola. Bitolas mínimas por circuito. Então a norma também, a 5410, ela estabelece para nós quais são as bitolas e os disjuntores mínimos para atender aquelas bitolas, né? Para ficar 100% na norma. Esse aqui quem for mexer com habitação, fique atento, porque o fiscal reprova, tá? Então, se você vai fazer uma casa habitacional que vai precisar passar por um financiamento, e nesse financiamento vai ter um fiscal de obra, possivelmente ele vai olhar o quadro de disjuntor. E fique esperto, tá? Então, iluminação, bitola 1,5, disjuntor 10 ampere, né? E daqui um pouco vocês vão falar, mas professor, eu fiz o cálculo aqui dentro da minha residência, estou fazendo uma casinha de 50 metros com 2 quartos, vou ter um Paflon em cada quarto, na cozinha e um no banheiro. 5 Paflon, não passa disso. Né? Eu preciso colocar um disjuntor de 10 amperes, fio de 1,5, um fio de 0,5 atenderia tudo isso, porque eu estou usando LED. Pois é, precisa. É normatizado. Então esse é o mínimo. É daqui para cima que você vai ter que estar utilizando, beleza? Iluminação 1,5, 10 amperes, tomada de uso geral 16, chuveiro elétrico 25, forno. Esse chuveiro elétrico 25 aqui, ó, a norma já precisa passar por uma atualização. Quase nenhum chuveiro hoje em dia atende 2,5 milímetros. Forno, máquina de lavar, aquecedor de passagem e ar-condicionado Sprint. Então, cada um a norma já traz para nós como deve ser o pré-dimensionamento, o mínimo, beleza? Vamos para um exercício prático. Então, vamos lá. Bloco 1. Contexto. Um escritório de arquitetura em Maringá, Paraná, elabora o projeto de uma residência unifamiliar. A cozinha tem um perímetro de 16 metros e os seguintes equipamentos: forno elétrico de 1.500 watts, micro-ondas de 2.000 watts e máquina de lavar louça de 1.500 watts. Primeiro passo: tomada de uso geral. Então, pela 5410, cozinha tem que ter os primeiros 3 pontos 600 ampere. Depois, cada demais 100 volt-ampere, com perímetro de 16 metros e espaçamento de 3,5. Dessa forma, teremos então 4 tomadas de uso geral. Beleza? Fazendo o cálculo, então eu tenho a potência, né, que eu vou estar utilizando, 600 watts vezes 3 vezes, mais 100 watts vezes 1. Então tudo isso aqui deu 1.900 watts ampere. Passo 2. Identificação das tomadas de uso específico. Eu tenho um forno de 1.500, um micro-ondas de 2.000, mais a lava-louça de 1.500. Total, 3 circuitos exclusivos de tomada exclusivo. Somatório deles, 1.500 watts. Dessa forma, qual é a nossa potência total? É a tomada de uso geral mais a tomada de uso específico. Beleza? Então, eu tenho tomada de uso geral, quantidade de 4 pontos, potência de uso geral 1.900 volt-ampere, né? Watts, volt, né? E tomada de uso específico, 3 circuitos. Total, 6.900. Dessa forma, tá? O que ele fala? 6.900 mais de 30 ampere em 220 em um único disjuntor de 16, esquece, o sistema desarmar imediatamente. Daí, a obrigatoriedade de circuitos exclusivos para tomada de uso específico. Então, é isso que a norma quer dizer para nós. Então, para cada circuito de uso específico, eu vou fazer um dimensionamento, né? Então, se eu pegar, né, como exemplo, 1.500 watts, por exemplo, dividido por 220, eu vou ter um disjuntor aqui de 10 ampere. Se eu for somar os 2.000, se eu for fazer uma tomada 220, eu vou ter outro disjuntor. Esse aqui deu muito próximo de 10, aí eu colocaria um de 16. E o 1.500 também continua de um de 10. Beleza? Então, cada um aqui teria um disjuntor específico. E, posteriormente, para de usos gerais, eu faria um disjuntor apenas também. Beleza?
Então, que fique claro esse tipo de dimensionamento. A partir daí, temos a nossa divisão de circuitos, que é dentro do quadro de distribuição. Entrando agora no nosso bloco 2. Deixa eu beber um golinho de água. Como funciona? A divisão de circuitos, ela vai ser muito importante. Por que dividir os circuitos? A divisão e a subdivisão da instalação elétrica em ramificações independem a partir do quadro de distribuição, de modo que falhas como sobrecargas ou intervenção em um circuito não afetem os demais. É muito chato você entrar numa residência, você ter que fazer um reparo, por exemplo, em uma luminária, né? Que você tá lá, olha a minha luminária que bonitinha, praticamente um desenhista, né? E no nosso quadro de disjuntor, você não ter especificamente para iluminação. E você ter que apagar um disjuntor geral, por exemplo. E ele vai apagar tanto a iluminação quanto quem está na sala assistindo TV ou você ali assistindo sua aula à noite. Isso é um problema, tá certo? Então, essa é a vantagem de você dividir os sistemas para facilitar a sua manutenção e possível proteção, porque se o disjuntor desarmar e você tem vários circuitos nele, você não sabe a primeiro momento aonde está dando problema. É verdade? Então fica muito mais difícil de rastrear. Dessa forma, né, isolamos, temos um isolamento de falhas, né, por exemplo, um curto na cozinha, não apaga a iluminação do corredor, facilidade na manutenção e está dentro da conformidade normativa, né, que cumpre a 5410, que exige a divisão de circuitos. Princípios da divisão. Quais são elas? Proteção individual. Então, cada circuito deve ter sua própria proteção contra sobrecarga e curto-circuito, evitando que uma falha desligue toda a unidade, que seria o seu disjuntor individual. Equilíbrio de fase. Em instalações trifásicas, os circuitos devem ser distribuídos em forma equilibrada entre as fases, minimizando corrente no neutros. Então, como funciona esse equilíbrio de fases, né? Então, se numa fase 220 ou 110, né, eu vou ter a minha chegada no meu barramento, né? Esse aqui é o meu barramentinho e eu vou chegar com as minhas duas fases, por exemplo. Eu tenho fase e fase. Então, se eu tiver equipamento 220, obviamente essas fases vão estar equilibradas, né? Então, por exemplo, eu tenho meu primeiro disjuntor que é 220, que é um chuveiro. Aí o meu próximo disjuntor, eu vou colocar um disjuntor de 10 amperes. Coloco outro de 10 amperes. Aí no próximo eu coloco um de 16 amperes. E nesse aqui vai ser mais uma iluminação, eu coloco de 5 amperes. As fases, elas sempre são ligadas assim. Então eu tenho as duas fases que vão estar, né, se é fase e fase vão estar aqui. Depois elas vão pegando, pulando uma. Vai um, pula outro, vai um e pula outro. As fases sempre vão estar ligadas assim dentro do seu barramento. Então se aqui, por exemplo, é um de 10, aqui um de 16 e aqui, por exemplo, um de 20 amperes, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui 26, 46 amperes. E se eu ligar na minha outra fase, por exemplo, essa iluminação de 10, e aqui, por exemplo, uma tomada de uso específico de 10, eu vou ter só 20 amperes. Então, o que acontece? Eu estou tendo uma sobrecarga em uma determinada fase, né? Então, isso é prejudicial para o meu balanceamento de cargas, tá? Então, por isso que ele pede o balanceamento de cargas. E quanto, né, a gente tiver um trifásico, vai funcionar da mesma forma. Você sempre tem que estar balanceando essas fases para não dar sobrecarga sobre elas. Facilidade de manutenção, como já foi falado, né? Divisão por zonas, dormitório, área molhada, tomada de uso específico que permite intervenção localizada. Limite de circuito, então cada circuito terminal de iluminação ou geral não deve ultrapassar 600 watts ampere por fileira, tá? De disjuntores, respeitando a capacidade do condutor. Regras de divisão, vamos lá. Critério obrigatório pela NBR. Então, situação: equipamentos com corrente maior que 10 ampere, circuito exclusivo obrigatório. Cozinha, lavanderia e área de serviço, circuito de alimentação exclusiva. Conjunção de iluminação mais geral, corrente total de 16 ampere. Então, pode acontecer em uma situação você colocar uma iluminação e uma tomada de uso geral por algum motivo.
que eu não recomendo, mas a norma permite até uma corrente máxima de 16 amperes. Circuito de iluminação pode ser dividido por áreas, social e serviço. Tomado de uso geral e específico, sempre separados, jamais no mesmo circuito. Em 127, né, potência máxima por circuito 1.200 volts e 220, 2.200 watts, potência máxima do circuito. O erro clássico é achar que um chuveiro de 5.500 watts a 25 amperes 220 é em compartilhamento, tá? Então, é sempre ruim esse tipo de situação. Qualquer combinação com outro aparelho ultrapassa imediatamente o limite normativo. Então, sempre deixe o seu chuveiro ou uma tomada de uso específico separado. Coração da instalação elétrica, tá? Então, vamos lá. Componentes obrigatórios do quadro de distribuição. Então, isso aqui tem que estar a fio dentro de vocês para vocês saberem o que cobrar de um eletricista. Disjuntor geral. Disjuntores. Vou fazer por ordem aqui. Ordem que eu gosto da instalação. Primeiro você vai ter o seu disjuntor geral. Então, por exemplo, se você, na sua base, né, no seu poste, você colocou um disjuntor, por exemplo, de 80 amperes. Eu gosto de reduzir a minha entrada. Colocar, por exemplo, um de 63 amperes. Um exemplo, né? Depende da sua carga, da sua demanda, né? Então, você tem a chegada de 80, se você não for utilizar a totalidade, se dá uma reduzida na entrada do quadro. Pois bem, depois do disjuntor geral, eu gosto de colocar meus dispositivos de proteção, que é o meu DR. Posteriormente, meu DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos de tensão, e o outro é diferencial residual, desculpa, 3. Depois, como 4 disjuntores de circuitos e 5 identificação de fases. Então é assim que eu faço nas minhas instalações, beleza? É o ciclo dos componentes obrigatórios dentro do quadro. Geralmente eu faço dessa forma. Eu só uso, né, a mesma corrente, né, entre eles quando eu tenho uma demanda de carga muito maior. Eu sempre gosto, por exemplo, se minha demanda de carga está próximo de um 220, né, um bifásico, eu já peço para o meu cliente trifásico. Ah, mas ele vai pagar mais. Mas é risório, tá? O valor da taxa ali, pelo menos aqui na Copel, compensa essa diferença se você deixar um padrão maior, porque nunca se sabe se ele vai ter uma ampliação, se ele vai colocar mais ar-condicionado, enfim, né? Isso para médio padrão, né? Médio e alto padrão quando eu construo. Eu sempre peço, se deu próximo de 220, eu já peço um trifásico e restringo ali na entrada para não ter problema. Padronização de cores, né? Porque isso é tão importante dentro da obra, para não virar aquela salada de fruta e você não ser aquele pica-fio. Então, sempre padronize as cores dos condutores do início ao fim da obra. Se acabou naquela loja, busque em outra. Não tenha preguiça nesse cenário, porque é um problema sério na hora de fazer um reparo, uma manutenção necessária. Cores padrões da NBR: neutro, azul claro. Proteção, nosso terra, verde ou verde-amarelo. Nossa fase 1, fase 2 ou fase 3, qualquer cor exceto azul e verde, a outra fase preta, a outra fase vermelho. E temos a nossa simbologia NPE, L1, L2, L3. Tá certo? Aí aqui, pessoal, tem um retorno. Por exemplo, retorno de lâmpada. Retorno. Retorno, eu sempre gosto de usar branco, tá? E quando não tem branco por algum motivo, eu uso amarelo. Então eu não uso amarelo para proteção, né? Eu sempre uso verde. E aí eu posso usar um branco ou um amarelo para retorno. O que que é retorno, professor? Então, retorno é o seguinte: você tem a sua lâmpada. Da sua lâmpada você vai sair um retorno que vai para o interruptor. Desse interruptor está chegando uma fase, beleza? Do outro lado do interruptor é o retorno. Então aqui é um retorno e aqui é fase. E o neutro, pessoal, está na rede, beleza? Esse aqui é um neutro. Então uma ligação de uma lâmpada, ela funciona dessa forma. Você vai vir a sua fase do seu circuito, vai chegar no interruptor.
Chegou no interruptor, o interruptor ele tem dois bornezinhos, né? Ele é assim, ele tem dois bornezinhos para você parafusar. Um lado você vai parafusar a fase e o outro lado você vai parafusar o retorno. Então o retorno vai subir para a lâmpada. Por quê? Porque a hora que você apaga o interruptor, você não toma choque na lâmpada. E o outro é o neutro que vai estar ligado direto na rede. Beleza? Que fique claro também sobre esse detalhe. Professor, se for paralelo, deixa eu desenhar um paralelinho aqui para vocês. Então, paralelo eu tenho a minha iluminação, tá certo? Minha iluminação, eu vou ter um interruptor, eu vou ter outro interruptor. Como funciona? Eu tenho a chegada da minha fase. Eu tenho um retorno, outro retorno aqui, que vai ligar entre os interruptores. Beleza? Essa fase chega aqui, então ele vai mandar uma fase para esse lado, uma fase para esse lado. E esse outro interruptor no meio, eu vou sair, que vai ser o meu retorno, e vou ligar na minha lâmpada. E o outro lado da lâmpada é o meu neutro. Então, neutro, retorno, e aqui minha fase. Esse aqui vai ser fase e fase referente à minha fase 1. Beleza? Ó, vocês não podem sair da aula dizendo que não sabe ligar uma lâmpada, hein? Então, o esquema é exatamente isso para um paralelo. Então, vou escrever aqui paralelo para alguém ver depois. Saber que é. Ixi, tá travando meu computador. Paralelo. Então é assim que funciona a ligação. Então vamos lá. Identificação das fases padrões. Então, fase preto, terra vermelho. Terra aqui tá escrito. Condutor de fase terra, mas utilizado em circuitos monofásicos. Não é vermelho, não, é verde, pô. Tá errado aqui. Verde. Não, tá certo. Eu li o de baixo, minha Nossa Senhora. Tô doidão. Ó, identificação de fase padrão. Fase S preto, fase T vermelho, neutro azul claro e terra verde ou amarelo. Desculpa aí, pessoal. Eu li o de cima já olhando o de baixo. Então, identificação das fases e terra certinho. Como eu disse, né? Por que é tão importante? Risco de identificação incorreta, né? Então, na hora de você fazer um reparo, saber qual é o retorno, qual é a fase, qual é o neutro, isso traz uma agilidade muito maior no reparo que a gente precisa ter no momento da obra, no momento de fazer uma intervenção na sua instalação, padronizando tudo certinho. No meus quadros de distribuição, eu gosto de imprimir também as etiquetas, né? Então eu coloco lá, eu tenho aquela maquininha que você compra no Mercado Livre, você imprime a etiquetinha e vai colocando ali o que cada um disjuntor quer dizer. E por fim eu coloco os fios e a cor deles. Detalhamento daí do nosso diagrama unifilar. Eu trouxe aqui também o diagrama. Tá lá, finalzinho. Diagrama filar. Então, primeiro a gente fez aquele quadro que estava em branco. E esse aqui é aquele primeiro quadro que conversamos, só que agora é preenchido. Então, vou ter esses 6 circuitos: iluminação, tomada, chuveiro, os disjuntores, os cabos e alguma observação que eu for necessário descrever. Beleza? Vamos aqui para outro exercício. Exercício resolvido. Uma residência de 80 metros, dimensionamento completo de circuitos, correntes de projeto e verificação normativa. Contexto da obra, tá? Então, fizemos nosso levantamento de carga, iluminação, tomada, tomadas na cozinha, chuveiro elétrico e 2 reservas. Fizemos então o nosso primeiro passo, nossa corrente de projeto, fizemos nosso levantamento, nosso quadro sobre as demandas, a voltagem que vai ser necessária para cada identificação. Dessa forma, identificamos a quantidade de corrente e circuito para cada um. Então, essa aqui é a demanda, né? O que eu preciso, essa demanda. E essa aqui é o meu disjuntor, né? O próximo que eu tenho para fazer a proteção. Beleza. Dessa forma, vamos fazer a verificação do circuito do chuveiro, né? Um a um, para a gente identificar. Então, esse aqui é do uso específico. Então, temos chuveiro de 6.800 watts. Temos 220, então deu 30,9 ampere. Deixa eu só ver um detalhe aqui no nosso chuveiro. Ó, 30,9, estamos utilizando um disjuntor de 32 amperes.
Resultado maior que 10 amperes, então tomada de uso específico. Conclusão: circuitos exclusivo obrigatório. Tá? Então utilizaremos um disjuntor de 32 amperes, um cabo de 4 milímetros, tomada de uso exclusivo. Beleza? Professor, como que eu sei que é um cabo de 4 milímetros? Né? Pela corrente que encontramos, vocês vão lá no fabricante de cabos e vão identificar qual cabo suporta essa corrente, né? Só vocês darem uma googada e escrever lá, capacidade de corrente por milímetro de cabo. E aí ele vai dizer para nós e a gente vai chegar na bitola do cabo. Passo 3, potência total e divisão. Então, fizemos a fase 1 e a fase 2, fizemos um balanceamento, né, o mais próximo possível entre elas, sempre tentando trazer, como eu falei, aquele dimensionamento mais coerente, né? Claro que muitas das vezes não vai ser 100% igual, mas o mais próximo possível favorece toda nossa estrutura. Dessa forma, né, fizemos nosso resumo do quadro, quais cabos vai ser necessário. Então, iluminação, tomada sala, tomada cozinha, chuveiro, reserva um, reserva 2. Achamos os cabos necessários, se vai ser dedicação exclusiva ou não, e o tipo de fornecimento. Iluminação, geral, geral exclusivo, específico, reserva e reserva. As reservas, elas podem ser consideradas como investimento e não desperdício, né? Então, assim como as armaduras de espera no concreto, né, prevê a expansão de uma estrutura, as reservas no quadro de distribuição, elas vão garantir que as instalações elétricas suporte o crescimento natural de cargas ao longo dos próximos 20 e 30 anos, sem reformas estruturais que tenham custos. Então, nada custa você deixar ali na sua obra já uma espera para uma devida ampliação, um ar-condicionado futuro, um novo chuveiro, um novo equipamento. Beleza? Isso é muito importante. O pessoal agradece bastante, né? E vai lembrar de você depois da obra. Erros mais comuns: chuveiro em circuitos compartilhados, tomada de uso específico não é tomada de uso geral, cores de condutores fora do padrão e quadros sem reserva. Resumo visual: equipamentos, cozinha, iluminação, tomadas e cores dos condutores. Vamos aí para o nosso bloco 3, dimensionamento de condutores e eletrodutos. Que, ao meu ver, pessoal, né, como engenheiro, é um ponto que é muito importante, muito, muito, muito importante, e o pessoal não faz questão, tá? Vocês vão ver a diferença que dá em um circuito, você colocando ou não colocando a quantidade de condutores corretos para aquele dimensionamento. Então, como funciona? É o processo de seleção transversal mínima, né, capaz de conduzir a corrente de projeto sem aquecimento excessivo, respeitando os limites térmicos e fatores de correção estabelecidos. Temos um raciocínio. Pense em um cano de água fino, sob alta pressão. Ele aquece, dilata e pode até romper. O cabo elétrico ele opera da mesma forma. Quanto maior a corrente, maior o calor gerado pelo efeito Joules. E a bitola correta, que seria o cano com o diâmetro adequado para a vazão requerida. Então, nem superdimensionado, que tem um custo elevado, e nem subdimensionado, que tem um custo de incêndio. Então, é muito importante ter esse entendimento. A NBR ela fala o seguinte para nós: ela define seção mínima de acordo com o tipo de circuito, utilizando seções abaixo do mínimo e é vedado, independentemente do cálculo de corrente. Então vamos lá: tipos de circuito. Iluminação, seção mínima 1,5, ponto de luz, força 2,5 e tomada de uso específico de 4, 6 e 10. Por que a bitola importa e o efeito Joule? Ele vai gerar calor, tá? Então, a potência dissipada em forma de calor é dada pela potência, a nossa resistência e nossa amperagem ao quadrado. Então, quanto maior a seção, maior a resistência elétrica e, consequentemente, maior aquecimento para a mesma corrente. Limite térmico de PVC. Então, o isolamento externo dos cabos, eles têm um padrão que suporta uns 70 graus em operação contínua.
Acima disso, o isolamento amolece, trinca e pode provocar curto-circuitos. Esse limite térmico aqui tem bastante vídeo na internet que é bem legal, que é aqueles vídeos que o pessoal testa cabos, né, de fabricantes que têm o certificado e cabos de fabricantes que não têm certificado, né? Então você coloca lá no aparelho que vai aumentar a corrente, né? Então, por exemplo, um cabo suporta 20 amperes, eles vão fazendo os limites. Então eles colocam lá 15 amperes e deixa lá por 1 hora. Aí você vai ver aquele cabo como ele vai estar comportando o aquecimento dele. Aí se ele aumentar a carga, né, passar para 20 amperes, em quanto tempo ele começa a se degradar? 25, 30, até o cabo não suportar mais. E é nítido quando você tem um cabo que ele é passado pela norma, vamos dizer assim, que ele tem o certificado da norma referente à qualidade e aprovação, e cabos de segunda linha importados e demais que não têm a mesma capacidade. Então fiquem muito ligados a isso. Eu não economizo em cabos, beleza? Seção em resistência, então a resistência do condutor é inversamente proporcional à sua seção. Então, dobrar a seção transversal reduz a resistência à metade, diminuindo o calor gerado pela metade também. Fator de correção, esse aqui é bem importante, que é o efeito do agrupamento. Então, o problema, quando múltiplos circuitos são instalados no mesmo eletroduto, o calor gerado por cada condutor se acumula, elevando a temperatura interna. Isso reduz a capacidade condutora de todos os cabos, mesmo que estejam individualmente dentro da capacidade normal. Então, ignorar o agrupamento de circuitos é uma das falhas mais comuns em projetos elétricos residenciais. Solução: sempre aplicar o fator de correção, que é o seguinte: equação fundamental IZ, que é a corrente corrigida admissível, amperes, IC, corrente de tabela, conforme NBR, e FC, nosso fator de correção. E como isso vai funcionar? Valores de fator de correção por número de circuitos. Se eu tenho apenas um circuito, meu fator é 1, então eu não tenho redução. Se eu tenho dois circuitos passando naquele condutor, eu já perco 20% da minha capacidade. Três circuitos, 30%. Quatro circuitos, 35%. Cinco circuitos, 43%. Olha só como perde a capacidade de corrente. Então, com quatro circuitos no mesmo eletroduto, a capacidade do cabo cai 35%. Então, supostamente, um cabo de 2,5 milímetros suportaria 21 amperes, né? Que seria um dado tabelado pelo fabricante. Passa a suportar apenas 13 amperes. Nós temos uma perda de 35% na capacidade porque ele está agrupado com outros disjuntores, com outros circuitos. A perguntar-te-ei, não é muito mais barato você aumentar a quantidade de de eletrodutos na sua obra do que aumentar a bitola do fio para ele suportar essa caloria? Não é verdade? Não é um ponto muito importante a quantidade de circuitos por eletroduto e que muitas pessoas não obedecem a esse tipo de situação? Não é verdade? Então fique aí dica para vocês, beleza? Impacto visual do fator de correção com os circuitos para vocês verificarem como fica. Formulários de referência do fator de correção, como eu acabei de dizer, IZ, IC e FC, né, o significado, corrente de condução, corrente de tabela, fator de correção e a unidade que cada um pertence. Dimensionamento do eletroduto, que é a taxa de ocupação, então condutor 53% da seção útil, taxa mais permissível, dois condutores 31%, três ou mais 40% sendo útil, balança entre manutenções futuras e eficiência de ocupação do eletroduto. E por que esses limites existem? Primeiro, facilitar a manutenção futura. Então, eletrodutos exclusivamente cheios impedem a retirada ou substituição dos cabos sem demolir a parede. Então, a norma garante que o eletricista consiga passar com cabos novos dentro do tubo. Evitar aquecimento por compressão. Então, cabos comprimidos uns contra os outros perdem eficiência na dissipação de calor, né? O espaço livre dentro do eletroduto funciona como um pulmão térmico da instalação. 3. Prevenir danos mecânicos na instalação. Então, ao puxar os cabos em um eletroduto lotado, o atrito excessivo pode danificar o isolamento.
criando pontos de falhas invisíveis que comprometam a segurança da instalação. Como calcular a taxa da ocupação? Então, o método de cálculo, nós vamos calcular a área da seção transversal de cada cabo, incluindo isolamento. Então, usaremos a fórmula do diâmetro do cabo, né, do círculo, πd ao quadrado, onde d é o diâmetro externo do cabo. Vamos somar as áreas de todos os cabos e dividi-lo pela área interna útil do eletroduto. Então, o resultado deve ser a menor ou igual à taxa máxima definida pela norma, que seria o seguinte: somatória das áreas dos cabos dividido pela área útil do tubo, né, do eletroduto, vezes 100%. Exemplo prático: um eletroduto 3/4 com seção útil, né, que seria 177 milímetros. Usaremos 3 cabos de 2,5 com diâmetro externo de 7. Então, como funciona isso? A área do cabo πd ao quadrado dividido por 4, somado dos 3 cabos, 115, né? Teremos então uma taxa de ocupação de 65,3%. Está acima dos 40%. Necessário eletroduto de 1 polegada. Seção útil de 314 milímetros. E assim sucessivamente. Então, que fique bem clara essa continha aqui para vocês, para sabermos a quantidade de eletrodutos e cabos que temos que estar utilizando. Exercício 3, né? Contexto, então, em uma obra, o eletricista instalou 4 circuitos de 2,5 dentro do mesmo eletroduto embutido em uma alvenaria, né? A corrente da tabela para o cabo de 2 milímetros é 21. Primeira questão: qual a corrente corrigida com o fator de correção para 4 circuitos? Questão 2: o circuito de tomadas, tomadas da cozinha está adequado? Questão 3: se não estiver adequado, qual a bitola mínima necessária? Aí o resultado, né? Os dados do problema, o cálculo da corrente corrigida e o segundo passo, né? Então, o fator aqui ele vai corrigir certinho para nós. Então, a corrente de condução real admissível para os cabos de 2,5 nas condições de 3,5. Nos 21 amperes da tabela, uma redução de 35% pelas simples condições. Fator de correção 0,65. Resolução, corrente de projeto 3,64. Critério de aprovação. Para que o circuito seja considerado adequado, a corrente corrigida deve ser maior ou igual à corrente de projeto. Então, 3,4 é menor que 13,65. Então, os circuitos estão aprovados para o cabo de 2,5, porque eu estou tendo uma demanda muito baixa, né, referente à minha demanda. Resumo do exercício: corrente da tabela IC é 21, né, que é a corrente nominal do meu cabo, fator de correção, corrente corrigida, corrente de projeto. Então eu tenho aí uma folga muito grande, né, está sobrando ali um fator de amperagem muito grande. A pergunta é: e se o circuito fosse reprovado na alternativa 1? Qual seria a nossa solução? Aumentar a bitola. Então, selecionar o próximo cabo normatizado, de 2,5 para 4, que possui maior corrente de tabela de C. Com maior IC, maior é a corrente corrigida. Ou, alternativa 2, separar os circuitos em eletrodutos. Então, em vez de eu comprar, por exemplo, um cabo mais grosso para passar dentro do mesmo eletroduto, eu faço uma nova distribuição, né? Eu coloco um condutor a mais ali no meu corrugado, né? Meu cano corrugado, 3/4, eu coloco um passante a mais para evitar, né, a compra de um cabo mais grosso. É muito mais barato um conduíte, né, para você levar o cabo até lá do que você aumentar a espessura dele. E por que o dimensionamento correto vale a responsabilidade técnica? Então, é um ponto muito importante. Então, o subdimensionamento de condutores é a principal causa de incêndios elétricos em edificações residenciais no Brasil. Então, cabos sobrecarregados atingem temperaturas acima de 70 graus, fundindo o isolamento e iniciando o foco de incêndio dentro das paredes. Ele é invisível até o sinistro acontecer. Então, o arquiteto ou engenheiro, ele pode assinar, né, projetos elétricos de baixa tensão, sem problema algum. No entanto, quando passa de baixa tensão, né, formos ali para alta, para média e alta tensão,
aí sim é necessário um engenheiro eletricista. Responsabilidade profissional e limites de atuação. Então, a corrente de identificação do responsável técnico pelo projeto elétrico é uma exigência do CONFEA-CREA, né? A RT vincula profissional, projeto e obra, e a responsabilidade civil e criminal decorre diretamente de falha de dimensionamento. Então temos aí o engenheiro civil, né? Arquiteto pode assinar projeto de baixa tensão até 75 kV ampere, que seria técnicos em eletricista, execução sobre responsabilidade do engenheiro. E depois temos os engenheiros eletricistas, que obrigatoriamente é acima dessa corrente. Quadro de resumo final do bloco 3, equação principal, fator de correção, seção mínima e taxas de ocupação. Vamos lá, pessoal, diagrama unifilar e projeto elétrico, tá? Vamos para o nosso quarto bloco, quarto e último bloco da noite de hoje. Então, da concepção ao produto final do memorial de cálculo, né? Como ler, montar e entregar um diagrama unifilar em conformidade com a NBR. O que seria o nosso diagrama unifilar? Então, a definição dele. O diagrama é a representação gráfica simplificada da instalação elétrica, no qual cada circuito é indicado por uma única linha. Ele reúne em um só documento todas as informações técnicas essenciais do quadro de distribuição. Então, ele vai ser o nosso sumário de um livro. Perfeito? Então, o nosso quadro unifilar nada mais é do que o nosso sumário. Nele, a gente vai constar o que é necessário, o que está contido dentro desse quadro. E quais são as informações principais que devem estar neles. Identificação de fases, fase S, T ou R, bitola do condutor, capacidade do disjuntor, potência do circuito, tipo de carga e iluminação. Beleza? O diagrama unifilar é um produto final de memorial de cálculo. Sem ele, nenhum disjuntor pode ser instalado corretamente. E a RT, ela não possui respaldo técnico suficiente. Então é muito importante vocês entregarem isso para o seu cliente na hora da obra, para o seu eletricista ou para aquele seu terceirizado que vai fazer a instalação. O porquê, né? A lógica da simplificação. Todo circuito elétrico residencial possui na realidade três fios: fase, neutro e terra. Básico é esse. Tem que ter pelo menos esses três fios dentro da sua residência. Representar cada um individualmente tornaria o diagrama ilegível em instalações com 10 ou mais circuitos. A solução normativa é representar os três fios como uma única linha e indicar, né, e adicionar um trecho transversal numerado, indicando a quantidade real de condutores e dos circuitos. Então é comum você encontrar, né? Você vai ver as linhas assim, e aí você vai dizer, vai ver em muitos dos unifilares, né? Vai ver um risco, circuito 1. Aí, por exemplo, vai ver que ele vai passar também em outro lugar, vai estar assim, circuito 1, duas fases, um terra, três fases, e por aí vai embora, tá? Como funciona essa descrição. Resultado prático: a simplificação reduz a complexidade visual, sem classificar, sem sacrificar nenhuma informação técnica. Então, o eletricista de obra interpreta o diagrama de forma objetiva e o profissional responsável mantém toda a rastreabilidade dos parâmetros de projeto. Então, linguagem do diagrama unifilar, né? Linguagem do projeto, porque é indispensável, que ele é documento obrigatório pela emissão de RT, referência para execução e manutenção, exigido pela concessionária para ligação e base para os laudos de vistoria. Elementos: ramal de entrada, disjuntor geral, dispositivos de proteção, circuitos terminais e sistemas de aterramento. Como ler um circuito no diagrama? Então você vai ter lá a sua estrutura de informação. Daqui a pouquinho eu vou passar o diagrama para você. Deixa eu ver. Aí, depois de um slide eu tenho ele. Circuito de iluminação. Então ele vai ser o nosso circuito T, 2,5 milímetros, 10 amperes, a capacidade em watts, iluminação. Então você vai ver tudo que está escrito dessa forma descritiva em formas de símbolo. Iluminação, tomada e uso específico. Tudo isso vai estar escrito no seu diagrama unifilar,
só que de uma forma muito mais didática de você fazer a leitura. Elementos obrigatórios no diagrama. Já falei para vocês, né? Geral, dispositivo de segurança, DPS, cada circuito, identificação de fases. Vamos lá para o nosso diagrama unifilar. Como ele funciona? Então temos aqui o nosso quadro de medição, perfeito? Que na primeira situação seria a nossa concessionária. Então, nesse exemplo, eu estou trazendo para vocês uma concessionária que está fornecendo três fases. Eu tenho a fase R, eu tenho a fase S e eu tenho a fase T, vermelho, preto e branco, e eu tenho o meu neutro que é azul, né? Pois bem, depois do meu medidor trifásico de energia, eu vou descer as minhas três fases para o meu disjuntor geral, disjuntor trifásico. Perfeito? Olha só, eu tenho aqui a junção do meu neutro com o meu terra, que é a gente costuma dizer que é nosso sistema terra neutro TNS. Terra, neutro, S. Terra, neutro, S quer dizer o quê? Sistema que ele está separado posteriormente. Então, eu vou ter um barramento de terra, um barramento de neutro, eles estão ligados entre si para trazer uma equipotência nos, na sua corrente, né? Tem uma equipotência, tem uma equivalência potencial, beleza? Entre esses dois sistemas, o terra e o neutro. E a partir daí eu vou fazer a distinção entre eles. Então, beleza. Então, chegou aqui, minhas três fases, o meu neutro, passou para o meu disjuntor geral, fiz o meu aterramento e VAP, fui lá para o meu quadro de alimentação. Meu quadro de alimentação, nesse exemplo, está faltando alguma coisa de propósito, pessoal. O que que ele está faltando? Está faltando o nosso dispositivo de segurança, nossos DPS. Então, eu tenho, por exemplo, quatro fios de 25 milímetros, que seria o quê? Uma fase, duas fases, três fases e um neutro. Então, eu tenho quatro fios de 25 mais o meu terra, dentro de um eletroduto de 50 milímetros. Então, isso tem que estar explicitamente mostrando como está chegando a nossa alimentação. Lembrando que está faltando aqui a menção do nosso dispositivo de segurança, que seria obrigatório. Pois bem, depois desse momento, nós temos as nossas três fases aqui, ó, fase um, fase 2, fase 3. Fase um, fase 2, fase 3. E vai estar distribuindo essas fases nos nossos barramentos, beleza? Nesse barramento, pessoal, eu vou fazer aqui então a minha distribuição de cargas. Então, para o nosso circuito 1, eu vou estar utilizando o quê? Minha fase R, minha fase S, em dois fios, certo? De 4 milímetros, mais meu terra para o ar-condicionado. Essa é a primeira. Já no segundo, eu estou utilizando minha fase S, minha fase T, dois cabos de 2 milímetros, ou dois cabos de 4 milímetros, mais o terra, duas fases mais terra para o meu ar-condicionado. Agora tem um detalhe importante que eu trouxe aqui para vocês também. O meu chuveiro, embaixo aqui, ó, tá vendo 16 ampere? 16 ampere é o disjuntor que eu estou utilizando nesses circuitos, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a tensão que eu vou estar utilizando, 220. Eu vou estar utilizando aqui também o meu disjuntor, que está indicando qual disjuntor estou usando para esse circuito, qual é o meu cabo. O que faltou, né? Vamos dizer assim, para ficar um quadro ainda mais completo, né? Aqui está escrito o aparelho que eu vou estar utilizando, mas, né? O ideal também seria a potência dele, tá? Em watts. Então aqui eu estou usando 1100 watts, por exemplo, entendeu? Isso ficaria ainda mais completo. Mas aqui eu já estou indicando qual aparelho que eu estou utilizando. Pois bem, o que que está errado aqui nesse também, né? Então aqui eu tenho um erro que está faltando
meu dispositivo de proteção, nosso DPS. E qual é o outro erro que tem aqui dentro desse quadro? Os meus chuveiros, pessoal. Olha só que interessante. O chuveiro de uma residência sempre é o que vai utilizar a maior capacidade de maior potência, né? Que ele vai ter a maior capacidade de puxar ali a nossa amperagem. Então a gente tem que ficar muito atento a esse detalhe. Olha o chuveiro aqui, eu estou usando a fase S e a fase T. No outro chuveiro, a fase S e a fase T. Então aqui eu tenho um desfalque muito grande no meu balanceamento de carga. Então eu trouxe aqui para vocês ficarem atentos quando vocês pegarem, às vezes, para fazer uma vistoria, né? Vocês podem ser arquitetos que vão fazer laudos de vistoria para entrega de um apartamento, avaliar um cliente se está certo ou não. Então, fique atento na parte de instalação, que é uma parte que sempre pega a galera. Beleza? Esses são os pontos mais importantes. E depois, né, continuando aqui com o exercício, faz o balanceamento aqui de outra tomada de uso específico, né, TUG, TUE. Depois nós temos aqui nossa tomada de uso geral, geral, geral e dois circuitos para iluminação. Beleza? Então acho que ficou bem claro como funciona aqui um resuminho do quadro de medição. Levantamento ao diagrama unifilar. Então, o projeto elétrico integrado conecta todas as etapas estudadas nos quatro blocos. Então, o diagrama abaixo mostra o fluxo completo que o profissional percorre desde a planta arquitetônica até o documento de entrega, que seria planta baixa, previsão de cargas, divisão de circuitos, dimensionamento, quadro de distribuição e diagrama unifilar. Então, esse é o ciclo que vocês têm que ter em mente para fazer um bom dimensionamento. Quadro e síntese, né, os quatro blocos elétricos do projeto elétrico, né, que revisamos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, né? O tema, o produto, a norma, erros mais comuns e como é entregue a parte da RT, se é memorial de carga, lista de circuito, tabela de cargas e diagramas unifilar. Bem legalzinho aqui, bem um resuminho. Pegadinhas e erros conceituais mais comuns. Primeiro erro, tomada de uso específico com plug. Isso não pode, pessoal. Tá? Tomada de uso específico pode usar plug se a tomada for de 20 ampere. Tá? Então, realidade, aparelhos de aquecimento de água, chuveiro e torneira deve ser conexão direta, né? Deve utilizar aquele conectorzinho de porcelana, que ele é grandinho assim. Você vai colocar a entrada de um fio aqui, a entrada de outro fio aqui, de outro aqui e de outro aqui. Que isso aqui é praticamente uma ligação direta. Um, um adaptador de porcelana, né? Ele chega de 50 a 80 amperes, tá? Diferente de uma tomada que vai ser no máximo 20 amperes, né? Que tomadinha simples você tem de 10 a 20 amperes, né? E um chuveiro de 7.500 watts, né? Você vai estar passando muito mais corrente do que 20 amperes. Então, por isso que você usa uma tomadinha de porcelana. Disjuntores vezes dimensionamento de cabo. Então, se o disjuntor não dispara, o cabo está bem dimensionado. Realidade, o disjuntor protege contra sobrecargas agudas. Cabos subdimensionados operam em regime de aquecimento crônico, degradando o isolamento ao longo de meses antes do aquecimento do qualquer disparo. Risco real de incêndio elétrico. Então, é o seguinte, pessoal. Minha sugestão, o seu disjuntor, né? Deixa eu desenhar um disjuntorzinho aqui. O meu disjuntor, ele sempre tem que ser menor que o meu cabo. Por quê? Para não ter esse problema aqui, ó. Se eu coloco um disjuntor maior, o meu cabo aquece e ele só vai desarmar quando pegar fogo. Se eu coloco um disjuntor menor, ele desarma antes que meu cabo pegue fogo. Então eu gosto de fazer sempre essa analogia, né? Então sempre pense assim: o seu disjuntor tem que desarmar antes de qualquer sinistro que aconteça na sua instalação. Ah, professor, mas eu estou usando o menu limite e o meu chuveiro ele puxa mais carga, então aumenta a bitola do cabo. Bitola do cabo ou bitola do disjuntor, deixa com folga, tá? Essa é a minha sugestão. Para o disjuntor sempre desarmar antes do cabo pegar fogo. Erros críticos, fatores de identificação de condutores. Fator de demanda versus o fator de correção. Então, o fator de demanda estima a demanda real da instalação
por não simultaneidades de uso, tá? Então, o fator de correção, o nosso FC, ele corrige a capacidade de cabos por agrupamentos térmicos de eletrodutos, conceitos distintos, fórmulas distintas e finalidades distintas. Quarto erro, cor neutra, tá? Mito. Neutro pode ser qualquer cor diferente de verde. Não. Neutro tem que ser azul claro, obrigatoriamente. Usar vermelho ou preto para neutro, prática antiga e ainda comum em obras, e não é conformidade normativa. Iluminação e tomada de uso geral sem limite. Mito, iluminação e tomada de uso geral pode ser conjugados no mesmo disjuntor sem restrição. Realidade, se conjugados, a corrente não pode passar de 16 amperes. Eu não gosto desse tipo de ligação, tá? Mas fica um acréscimo aí para vocês. Mapa mental dos 5 erros, né? Tomada, cabos, confusão entre fator de demanda, neutro com cor errada e iluminação. Checklist final do diagrama, componentes do quadro, circuitos e documentos, para vocês saberem aqui referente como se deve realizar um checklist de diagrama unifilar. Referências que utilizamos na nossa aula de hoje. Usamos a 54, a resolução ANEEL, COPEL, que é da minha distribuidora da minha região, que é do Paraná, e o livro da disciplina e outros livros base para o conteúdo. Paralelo a isso, síntese da aula como capítulo, bloco 1, 2, 3 e 4, previsão de carga, divisão de circuitos, condutores e eletrodutos e diagrama unifilar. Agora vamos para o nosso exercício. Deixa eu finalizar aqui minha apresentação e deixa eu pegar o meu exercício. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Fazer esse dimensionamento de condutores eletrodutos é muito bacana, mesmo possuindo dificuldade com cálculos, esse dimensionamento é baseado em diversas tabelas que auxiliam a não ter erro. Exatamente. Né? Exatamente, Júlia. O importante é saber onde procurar, né? Eu gosto de dizer o seguinte: sabendo onde procurar já resolve metade dos problemas, né? Então, se você lembrar, fala assim, não, tem uma norma que fala assim, 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 eu vou dar uma pesquisada, porque na obra a gente nunca precisa responder de imediato, né? A gente sempre pode falar assim, vou consultar e já respondo, né? O profissional bom responde e o excelente ele consulta, né? Então, você fazer aquela consulta, você pesquisar, você dar uma uma olhada antes é sempre importante, né? Por mais que ainda mais quando a gente sai da faculdade assim, tem muito teste, né? Por exemplo, o mestre de obra ou um pedreiro vai ficar testando você, ele vai ficar te induzindo a erro, ou ele vai ficar perguntando, né? Isso é ruim, né? Mas você tem que agir com naturalidade e falar, não, tudo bem, vou dar uma pesquisada e te informo depois, sem problemas, né? O negócio é fazer o mais fluido possível. E lembrar, né? A umidade, ó, humildade cabe em qualquer lugar, né? Uma pessoa com mais experiência, né? Sempre tem a trazer mais informações para nós. Eu sempre estou aprendendo, eu gosto de falar com eles. Quando eu pego uma obra assim, quando é um mestre de obra diferente, né? Eu falo assim, ó, estamos aqui para crescer junto, não estamos aqui para crescer junto, vamos junto, que vamos somar os conhecimentos. Tá, vamos lá agora. Vamos espelhar aqui nosso exercício. Deixa eu virar aqui meu note aqui, que eu estou usando duas telas hoje e agora eu não estou em modo apresentação. Todo mundo tá vendo minha tela aí, né? Manda uma joinha, está tudo ok. Então, pessoal, agora Ok. beleza, falaremos aqui sobre instalações elétricas, nosso capítulo 7. Então, utilizarei a NBR 5410 e a estrutura do material. São 4 exercícios sequenciais, como já havíamos feito na aula passada, tá certo? Baseado nos 4 capítulos do módulo. Então, a apresentação do projeto. Os 4 exercícios vão apresentar, né? Não são estudos isolados, eles fornecem juntos um dimensionamento final. Vamos dizer assim que é praticamente um mapa. Esse exercício é mais difícil que o mapa, vamos dizer. Vamos lá. Cenário. Então, o cenário adotado é uma unidade residencial, um apartamento, tá? Integrante de um edifício multifamiliar. Ele vai estar localizado no município, coloquei aqui Cascavel, Paraná, e a planta apresenta 6 ambientes,
cuja área e perímetro serão utilizados como dados de entrada de projeto. Então, a nossa tabela 1, ele vai reunir essas informações, já indicando os equipamentos fixos de maior potência previstos para cada ambiente. Então, nossa tabelinha de resumos como análise primária, né? Então, vamos lá. Nossa sala de estar tem 16 metros, o perímetro de 15, equipamento previsto não tem. Então, tomada de uso geral. Quarto, mesma situação. Quarto 2, mesma situação. Cozinha, eu tenho um forno elétrico embutido, então eu já tenho um equipamento de uso específico. Já deixou aqui também a nossa potência. Área de serviço, a metragem, vai ter uma lava-roupa de 1000 watts, que seria de uso específico. Banheiro, né, eu tenho a área dele e vou ter um chuveiro elétrico de 5500 watts. Informações complementares adotadas em todos os exercícios. Então vamos lá. Parâmetro: ponto de iluminação, 2 pontos na sala, 1 ponto em cada dos demais 5 ambientes, todos com potência de 100 watts. Tensão de alimentação, 220. Fator de potência: iluminação, tomada de uso geral e de aquecimento, 1,0. Fator de conversão, 0,92. Como o material ele está organizado? Tá? Então, como eu fiz esse exercício? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bloco. Previsão de cargas, divisão de circuitos, dimensionamento de condutores e diagrama unifilar de demanda. Então, tudo que a gente viu no nosso bloco, né, na primeira, segunda, terceira e quarta aula, está aqui em forma de exercício. Vamos lá. Exercício 1. Antes de qualquer decisão sobre circuitos, disjuntores ou cabos, todo projeto elétrico começa pelo levantamento das cargas que serão instaladas em cada ambiente, desculpa. A partir da planta da unidade residencial apresentada na tabela 1, então imagine que aquilo é uma planta, será calculada as potências de tomadas de uso geral, de iluminação e uso específico, seguindo os critérios da NBR. Dados, novamente, tá? Transcrevendo, né? Vamos dizer assim, aqueles dados da tabela 1, então critérios de tomada geral, como a gente viu em sala, a área é maior que 6 metros, então tem um ponto de 100 mais um ponto adicional a cada 5 metros. E assim sucessivamente conforme a norma. De geral, 600, distribuído 3 metros e por aí vai. Pede-se determinar a quantidade e a potência de tomada de uso geral previsto para cada ambiente. 2. Calcular a potência total de iluminação. 3. Calcular a potência total de uso específico. 4. Determinar a potência total instalada em kVA e a carga equivalente, conforme a expressão da ANEEL. Então, vamos lá para o nosso primeira resolução passo a passo. Passo 1. Tomada de uso geral dos ambientes com área superior a 6 metros, sala e quarto. Para esses ambientes, 5410 prevê um ponto de tomada, acrescido de um ponto adicional a cada 5 metros do período ambiente. Então, nossa fórmula que vai ser utilizada, N é 1 mais pontos dividido por 5. Aplicando nosso perímetro, perfeito, entre os quartos, teremos na sala 4 pontos, no quarto 3 pontos. Potência de uso geral, então será a potência de 100. Então, resultado, sala tenho 4, quarto eu tenho 3, quarto 2 eu tenho 3, desculpa. Eu vou ter um total agora, um somatório. Tomada de uso geral na cozinha. Faço lá o número de pontos, divido pelo perímetro e assim sucessivamente. Resultado, 3 pontos. Passo 4, tomada de uso geral da área de serviço. Faço lá certinho, conforme o número de pontos, 2 vezes 600, já o banheiro com área de 3 metros, menor que C, recebeu o mínimo normativo. Belezinha. Quarto passo, o somatório delas, que é eu deixei em forma de tabela para ficar um pouco mais facilitado e organizado, beleza? Então, no ambiente da sala, eu tenho 4 vezes 100, 400, quarto 1, 3 vezes 100, 300, quarto 2, 3 vezes 100, 300, cozinha, área de serviço e banheiros. Total de tomada de uso geral, 4.100 watts. Pessoal, e vale a pena também vocês refazerem esse exercício para ver se o professor não errou, né? É muito detalhe aqui, muita coisa, né? Um detalhinho ou outro, né? Às vezes a gente pode errar na somatória, né? Na interpretação, por mais que eu tenha escrito, mas às vezes dá um bug na cabeça da gente, beleza? Mas pelo menos o conceito vocês vão entender, né? O conceito passo a passo do que tem que ser feito.
tá discriminado certinho e tentei trazer mais resumido, mais explicado possível. Beleza, depois de somar todo o tomado de uso geral, eu vou para o meu quinto passo, que é a nossa iluminação. Então eu faço novamente também nossa interpretação dos pontos da sala, cozinha, banheiro, somo tudo lá, vezes 100, e aí eu caio para a nossa potência total de uso específico. E quais são elas? Eu lembro que tinha duas, que é o chuveiro, e na cozinha e na lavanderia, né? Eu tenho três, na verdade, que o banheiro é o chuveiro, a cozinha é o forno, e depois eu tenho uma máquina de lavar, totalizando 8.000. Potência total da instalação. Então, qual que eu vou ter a potência? Então, eu vou somar tudo, vai dar 12,8 quilowatts amperes. Eu vou multiplicar pelo nosso fator médio de potência, que é 0,92, e dessa forma eu vou encontrar uma solicitação de 11,78. Resultados, beleza? Potência geral, iluminação, específico, total instalada, carga para a concessionária. Então eu vou pedir na concessionária 11,78, dentro do limite do engenheiro civil e arquiteto. Beleza? Então aqui são meus pontos, quais são, quanto que vai requisir solicitar por cada ambiente e se eu tenho alguma observação ou não. Primeiro exercício, cheque. Vamos lá para o segundo. Divisão do circuito e quase distribuição. Então, com a previsão de cargas concluído no exercício 1, né, como acabamos de ver, o próximo passo do projeto é organizar essas cargas em circuitos individuais no quadro de distribuição, respeitando os critérios da NBR. Dados, né, herdados no exercício 1, então eu transcrevi aqui o que tivemos e vamos lá para o que se pede. Primeiro, calcular a corrente de projeto e identificar quais existem circuitos exclusivos. 2. Verificar se o tomado de uso geral pode ser atendido em um único circuito, caso não seja possível, porque propor uma divisão. 3. Montar a tabela de circuitos do quadro de distribuição com os disjuntores propostos. Primeiro passo, corrente de projeto de uso específico. Fazemos lá nossa formulazinha, que eu adoro essa fórmula. Chuveiro 25 A, forno, lavanderia. Beleza. Passo 2, corrente de circuito de iluminação. Passo 3, de uso geral. Ó, 18, ele deu maior que 16 amperes. Em o geral, então, eu não posso utilizar apenas um circuito. Atenção, né? A corrente 18 excede o limite de normativo de 16 para circuitos tomados de geral barra iluminação. A divisão é obrigatória, como a norma já exige circuitos exclusivos para cozinha e área de serviço. A divisão mais natural é agrupar os três: geral, cozinha e iluminação. Beleza? Então aí tivemos aí nossa cozinha, serviço social, dividimos três. Cada um vai ficar com um disjuntor inferior a 16 amperes. Tabela final de circuitos para o quadro de distribuição. Então, quantos circuitos eu vou ter nessa residência? Vou ter 7 circuitos. Um para iluminação, um geral cozinha, outro geral área de serviço, geral social, específico chuveiro, específico forno, específico de máquina de lavar e reserva 1 e 2 para futuras expansões. Note que a soma das potências dos 7 circuitos reproduz exatamente 12,8 kW, potência total instalada e calculada no exercício 1. Beleza. Passo 3, exercício 3, né? Dimensionamento de condutores. Então, definidos os 7 circuitos, que foi elaborado no exercício 2, né? Iluminação, tal, em um mesmo eletroduto que percorre a região central na unidade. O chuveiro terá eletroduto individual e exclusivo. Quando vários circuitos compartilham o mesmo eletroduto, o calor gerado por cada um deles se acumulou e reduzindo a capacidade. Vamos lá. Os dados da tabela anterior, nosso fator de correção certinho. Pede-se calcular a corrente corrigida, verificar se cada circuito atende às condições de projeto. Para chuveiros, verificar a compatibilidade com o disjuntor de 25 A. Concluir sobre a adequação das bitolas propostas. Então, vamos lá. Passou corrente corrigida com o nosso fator de correção. Então, a corrente é corrigida obtida multiplicando a capacidade de condutores da tabela pelo fator de correção, correspondendo ao número de circuitos agrupados. Então, para o cabo de 1,5, usando o circuito 1, iluminação.
10,5. Cabo 2 milímetros, eu vou estar utilizando mais 3 circuitos, né? Então vai cair para 3,65. Segundo passo, verificação do circuito 1 e 4. Cada circuito é aprovado se a corrente de projeto for menor ou igual à corrente corrigida, nosso IZ. Então vamos lá. Iluminação até geral social está aprovado. Passo 3, verificação do circuito do chuveiro. Então, se ele vai ser unicamente, ele vai continuar com a mesma corrente. Substituindo os valores do circuito do chuveiro, né? 25 amperes, que é o disjuntor, é, que está sendo pela demanda, e nosso cabo, que suporta 28 amperes. Então, a condição também é satisfeita nos dois extremos. Então, o disjuntor de 25 coincide com a corrente de projeto, que é inferior à capacidade do cabo. Combinação aprovada. Resumo, por enquanto, tudo aprovado. Fator de correção, nossa corrente de projeto e nossos disjuntores. Beleza, tudo certo. Vamos lá. Exercício 4, diagrama unifilar. Então, temos nossos dados, potência, iluminação, uso específico, fator de demanda, fator de conversão, tabela de fator de demanda, faixa de potência, fator de demanda. Pede-se identificar a faixa de potência de iluminação, calcular a demanda de iluminação, calcular a demanda total da unidade, calcular a carga total em quilowatts para fins solicitantes e organizar o diagrama unifilar. E aí temos nossa faixa de potência de iluminação. Então vamos lá, fazer a soma da iluminação calculada no exercício 1. Esse valor aí encontra-se na faixa de 4 a 5.000, tabela de fator 0,52. Vamos fazer nossa correção para a iluminação, específico, demanda total, carga total e, por fim, nosso diagrama unifilar. Então, com a demanda calculada e os 7 circuitos validados no exercício 2 e 3, o memorial de cálculo é representado no diagrama unifilar, a seguir que mostra a sequência DPS, DR, disjuntor geral e barramento. E, por fim, temos o nosso diagraminha bonitinho para apresentar para o nosso eletricista, com a nossa entrada, né, do padrão, DPS, DR, disjuntor geral. Lembra que não estava naquele exercício, estava faltando, nesse aqui não está. Nesse diagrama eu coloquei o disjuntor, qual é o circuito, iluminação, a bitola do fio e a potência na frente. Lembra que o outro eram os desenhos do ar-condicionado, tomada, iluminação? Aqui eu coloquei qual é a potência que ele vai estar utilizando. Beleza? E nosso detalhe está para o chuveiro de maior demanda, que é 25 amperes. Pessoal, é isso que eu tinha que passar para vocês. Resumo final do projeto, símbolo de demanda, resumo, e é isso. Espero que tenha ficado bem explicadinho aqui esse exercício. Eu vou deixar ele disponível para vocês. Caso o professor não tenha passado ainda, ele vai passar agora no final da aula. E espero que tenha contribuído. Era o que eu tinha para passar para a aula de hoje. Beleza? Obrigado, professor. O exercício já está postado, inclusive, tá? Ah, Já fechou então. podem ir Legal. lá conferir, então. Então, até semana que vem. A gente se vê na próxima aula. Fechou. Valeu, pessoal. Até Boa mais. Tchau, noite. tchau. Boa noite.